Olá, amigos, amigas do canal Espiritismo Estudos para a Vida. Sejam bem-vindos a mais um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos a estudar o capítulo 21 dessa obra, esse capítulo que tem o título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Temos tratado, portanto, da nossa condição de seres humanos e dessa nossa possibilidade de conduzirmos uns aos outros ao reino dos céus ou aos braços de Deus. É claro que quando nós temos missionários que nos levam a avançar nessa conquista, nós conseguimos progredir de forma mais rápida. E por isso, esse capítulo do Evangelho trata a respeito dessa relação. Como nós nos portamos diante desses missionários, se é que eles de fato são missionários, nos levando a, inclusive, identificar esses missionários, quando eles são verdadeiros ou não. Haverá falsos cristos, claro, Cristo só um, falsos ungidos, haverá falsos profetas. Então nós chegamos ao último item desse capítulo, que serve para que nós possamos escolher melhor a nossa condução aqui na Terra diante das verdades do reino de Deus, diante das verdadeiras leis divinas, até propagadas por verdadeiros missionários. Muito bem, o item que vamos estudar hoje tem o título Jeremias e os falsos profetas. Subitem 11 desse capítulo 21, que é composto por uma passagem do livro de Jeremias, seguida por 2 parágrafos com a instrução dada pelo Espírito Luoz em 1861. Em resumo, nós podemos dizer que esse item aponta para o problema dos falsos profetas como sendo algo que remonta a tempos bem distantes. Apresenta, assim, os falsos profetas como sendo médiuns na sequência, desde essas remotas épocas, né? Sempre foram médiuns. E ensina o meio para que possamos nos precaver desse uso ruim, desse uso equivocado da mediunidade. Então esse item nos leva a essa compreensão, nos leva a esse caminho. Aspecto de continuidade. Vamos pensar um pouquinho no aspecto de continuidade da obra. Já aprendemos no capítulo a reconhecer os bons e os maus profetas, estejam eles encarnados ou desencarnados. Vimos que a moral é o critério máximo dessa análise. Já conseguimos perceber isso. Agora nós temos um item de conclusão do texto, que se dirige mais diretamente aos médiuns no sentido de precavê-los desses problemas. Então, nós que somos médiuns teremos aqui alguma orientação a respeito disso, ou aqueles que forem médiuns ostensivos. Claro que isso pode ser expandido, isso pode ser pensado também no relacionamento que nós temos com esses médiuns ostensivos, para que a gente possa se precaver dos enganos, dos equívocos. Mas vamos ao texto e vamos compreendê-lo, vamos estudar. Jeremias e os falsos profetas. Então, a passagem do livro de Jeremias. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos era um dos modos pelos quais o antigo povo hebreu se dirigia a Deus. Estão conversando aqui com Deus, né? Eis o que diz Deus. Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei.
Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Então vamos compreender um pouquinho o que está sendo colocado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo por Jeremias. O livro de Jeremias é o segundo livro dos profetas do Antigo Testamento. Portanto, é um livro que compõe a Bíblia. Vem depois do livro de Isaías, antes do livro das Lamentações, segundo livro dos profetas. Jeremias é, portanto, um profeta, um dos profetas do Antigo Testamento. Bom, então aqui percebamos, né? Jeremias diz, já naquela época, Antigo Testamento, milhares de anos atrás, não escuteis as palavras dos profetas que profetizam e enganam, porque eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Então, veja que interessante, já naquela época esse problema tinha uma certa ressonância no âmbito religioso, no âmbito da vida moral das pessoas. É isso que a gente está sendo orientado aqui, é isso que a gente está recebendo uma orientação, né, um alerta a respeito disso. Quem está conversando conosco aqui é Deus. Deus está dizendo, não escutei as palavras dos profetas. Esses blasfemam de mim. Deus está dizendo, né? Dizem aos que de mim blasfemam. O Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. É como se os profetas estivessem dizendo às outras pessoas que Deus disse isso. Né? É como se eles estivessem levando essas palavras a essas pessoas. Mas notemos que essas pessoas são os que blasfemam, são os que dizem barbáries contra Deus e são aqueles que andam na corrupção do seu coração. Professam a paz e a proteção do mal a quem blasfema e a quem anda em corrupção. Ou seja, são palavras vazias. Deus está dizendo aqui, né? Através, né, do profeta Jeremias. Eles profetizam aquilo que eles querem, aquilo que as outras pessoas querem ouvir. Profetizam o que está na sua mente e na sua imaginação. E depois atribuem a Deus essas palavras, que na verdade pertencem a eles mesmos. É interessante a gente notar que aqui no parágrafo, né, tem essa questão que aponta para que eles profetizam o que está em suas cabeças. E depois, no outro destaque, até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções dos corações deles. Então, profetizam aquilo que eles pensam, aquilo que eles dizem que sonham, se é que sonham, né? Atribuem a Deus essas coisas. A imaginação aqui está ligada à sedução dos corações desses falsos profetas. Muitas vezes enganam a si mesmos e outras vezes são movidos por interesses. Né? Então eles dizem às pessoas o que elas querem ouvir. Não se preocupe com isso. Né? Você está indo embora ele saiba que a pessoa está num caminho que é contrário ao caminho de Deus, ele diz que essa pessoa terá paz. E assim por diante. Para quê? Para ganhar a confiança dessa pessoa, para poder ter algum privilégio diante dessa pessoa, para poder cobrar. Então, atenção, né? Eles fazem isso porque querem atenção, porque querem uma posição de destaque, querem ser reconhecidos como pessoas próximas a Deus. Enfim, tem toda uma questão de orgulho, de vaidade, toda uma questão de posição, uma questão de coisas mundanas envolvidas com esses falsos profetas. E no fim do parágrafo, então, a gente vê que é dito aqui, né? Se, pois, esse povo ou um profeta ou um sacerdote vos interrogar e disser qual o fardo do Senhor, responda-lhe:
Vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz Deus, diz o Senhor. Então essas pessoas são um fardo para Deus porque iludem seus irmãos, porque iludem os homens. Então essas passagens do livro de Jeremias são uma introdução ao tema, apresentando para a gente a posição dos falsos profetas e a posição das pessoas que o seguem, né? Porque as pessoas estão sendo enganadas, ludibriadas e estão dando ouvidos a esses falsos profetas. E é interessante essa introdução porque ela remonta a tempos muito longínquos, a tempos muito distantes. Então nós temos a mais remota antiguidade humana aqui, sendo colocado, trazendo esse problema à tona, esse problema dos falsos profetas. Vamos adiante então e vamos àquilo que Kardec nos diz a respeito dessas passagens, né, ou dessa passagem do livro de Jeremias. Então vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro parágrafo. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Aliás, desculpem, aqui não é Kardec tratando, né? Nós estamos no item Instruções dos Espíritos. Nós temos o Espírito Luoz tratando a respeito dessas passagens, né? Então está aqui, perdão, não é Kardec, sim o Espírito trazendo a sua contribuição. Então vamos lá. Ele começa o texto dizendo que quer falar a respeito dessa passagem do profeta Jeremias e ressaltando, né, falando pela sua boca, pela boca de Jeremias, diz Deus, aquilo que a gente explicava há pouco, né? São palavras de Deus através do profeta Jeremias. É a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Então, existe o dom de profecia, isso está colocado. Existe a visão. Mas as pessoas usavam para enganar, para explorar o seu próximo. O que é isso diante da lei divina? Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo, às vezes, por dinheiro, coisas boas e agradáveis, como a gente acabou de ver. Isso diante da lei divina é um abuso da fé. É um abuso do dom que a pessoa tem. Vamos continuar o texto. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia. E fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado, enganado, né, pelos pseudo-profetas, por aqueles que se diziam profetas, mas não eram na verdade, que não passavam de impostores ou fanáticos. Então aqui a gente tem um quadro exposto que nos diz, bom, naquela época aquele povo não tinha muito conhecimento, era um povo mais ignorante, não tinha tanto conhecimento dos mecanismos da mediunidade. Hoje nós já temos. Hoje nós espíritas temos condições de identificar quem são os bons, quem são os maus missionários, os maus profetas, quem são impostores e fanáticos, como fizemos durante o capítulo todo. Segue o texto. Nada há de mais significativo do que estas palavras. Eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Não lhes falei e eles profetizaram. São palavras de Deus, né? Eu não enviei essas pessoas, não disse nada a eles. Eles profetizam o que querem. Mais adiante no texto, né? Eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Indicava, assim, um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que era um objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Então, hoje aqui para nós, né, a gente tem essa possibilidade de contestar essas expressões mediúnicas, essas expressões que chegam para nós através dos médiuns. A gente pode contestar, e a gente deve, para a gente poder separar o bom do mal.
Contestar para nós hoje aqui significa colocar sob o crivo da razão as informações que nos chegam através dessas pessoas que profetizam. E como que funciona isso? Para a gente identificar o que é bom, o que é mal. Então, digamos que a gente tem um médium próximo da gente, essa pessoa traz informações a respeito do nosso passado, de encarnações anteriores, coisa muito comum, né? A respeito do futuro próximo. Acontecerá tal evento no seu futuro próximo. Você foi fulano de tal em vidas passadas. Então, como que eu analiso essas informações? Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente pode perguntar é: qual é a utilidade dessa informação que está sendo trazida para mim, em primeiro lugar? Em segundo lugar, o que essa pessoa pode estar desejando ao me trazer essa informação? Ela cobra? Ela pede dinheiro? Ela quer atenção? Ela espera ser notada? Ela gosta quando exaltam sua mediunidade? Nossa, que mediunidade fantástica que você tem! Ela fica feliz com isso? Essas são expressões de egoísmo e de orgulho. Se for esse o objetivo da pessoa, a gente identifica facilmente. Ela quer ser tratada como uma espécie de guru no grupo onde ela está? Como uma espécie de guia? Isso para a gente falar dos médiuns que convivem conosco. Bom, a gente tem aqueles que trazem mesmo informações para grupos grandes de pessoas. Como Chico Xavier, por exemplo. Esse é um bom guia para a humanidade. Como o Divaldo Franco. E tantos outros, né? Não apenas no âmbito espírita. Mas, enfim. Então, primeira coisa, essa informação é útil? Ela me ajuda em quê? Ali a gente identifica o valor da informação. O que o médium quer ao transmiti-la é uma coisa que a gente pode pensar em analisar. E depois, como essa informação ressoa em cada um de nós. Como eu fico, o que eu sinto depois de receber essa informação? Eu me sinto bem? Foi algo que me deixou feliz? Motivado? Esperançoso? Que enalteceu e fez crescer a minha fé, no bom sentido da fé? Ou causou sentimentos opostos a esses? Fico preocupado? Fico ansioso? Então, o que isso causa em mim? Se isso causa em mim, se essa informação me trouxe realmente coisas boas, coisas que me fazem progredir, coisas que me deixam bem, ela é uma boa informação. Se pelo contrário, ela é uma informação que me deixa preocupado, ansioso, que me deixa doente, que me deixa cabisbaixo, que traz más vibrações para mim, então eu posso descartar essa informação assim, de forma muito rápida, porque ela já perdeu a sua utilidade, está me deixando pior do que quando eu estava sem essa informação. Então esse parágrafo primeiro, ele já nos dá algumas dicas, completando informações da passagem de Jeremias, e apresenta um pouco melhor o problema. O problema o duplo problema. Problema para o médium, problema para quem recebe a informação, problema para o profeta, problema para aquele que ouve a profecia, ou que ouve a informação que chega. Estejamos atentos, né? Porque para a gente que é espírita, isso é uma coisa que pode acontecer corriqueiramente na nossa existência. E a gente gosta, muitas vezes, de ser guiado. Então, a gente, muitas vezes, convida esses médiuns, convida esses profetas a falarem. A gente quer a orientação. Mas muita atenção, porque a gente pode estar sendo ludibriado e a gente pode estar contribuindo para o mau uso da mediunidade. Vamos ao segundo e último parágrafo do texto. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acrediteis em todo o espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. Bom, então aqui agora o outro lado da vida, né? Também existem do outro lado da vida aqueles que se comprazem em enganar, os falsos profetas desencarnados, como a gente já viu no capítulo. Eles carregam em si as paixões que tinham enquanto encarnados aqui na Terra. Então não é nenhuma surpresa que existam espíritos que
se comprazem em iludir, que sentem prazer em iludir, como a gente vê aqui no texto. Então, a surpresa nenhuma. A gente já percebeu isso. Ora, então, aqui mais um alerta aos médiums. Cuidado com as informações que chegam do plano espiritual. Tudo que nós que não somos médiums ostensivos, aplicamos através do crivo da razão, né? A gente pensa, faz aquele exercício que a gente propôs agora há pouco. De que serve a informação que ela causa em mim, etc. Tudo que nós que não somos médiums ostensivos aplicamos em relação aos médiums ostensivos, esses médiums ostensivos devem aplicar em relação aos espíritos que trazem as informações para eles. Fazendo para si mesmos as mesmas perguntas. Antes, inclusive, de transmitir a informação para os outros. Para que esse espírito está me dizendo isso? O que ele ganha com isso? O que ele quer com isso? Ele gosta de iludir? Ele sente prazer em ser notado como um guia? É isso que ele quer? Ele quer enganar? Bom, como eu me sinto recebendo essa informação? Essa informação me deixa desequilibrada? Então, muita atenção, porque aqui o Evangelho nos leva por esse caminho, que é um caminho de segurança do uso da mediunidade. Continua o parágrafo. Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns. Né? Aqui a conclusão que a gente esperava. Que se não precatam bastante, olha aí, os médiuns que não se protegem. Aí se encontra, fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos, um dos maiores obstáculos, problemas, em que muitos funestamente esbarram. Normalmente, se são novatos no Espiritismo, frequentemente, se são novatos no Espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Então, aqui, que maravilha esse final do parágrafo, né? É preciso, portanto, cuidar da mediunidade. Conhecer os seus problemas, os seus obstáculos, seus escolhos, para se prevenir, para trabalhar santamente na mediunidade. Aqui se fala em novatos do Espiritismo. Os novatos do Espiritismo encontram aí um grande problema. Naquela época de Kardec ainda era nascente a doutrina. Hoje ainda existe desconhecimento nessa área. Ainda temos muitas pessoas que se deslumbram facilmente com as informações que chegam do plano espiritual. Sejam elas visões, palavras, faladas ou escritas, não importa. As pessoas se deslumbram quando descobrem a mediunidade. Ou então sentem medo. Deslumbre, medo, vaidade, orgulho, tudo isso faz parte do mundo de médiuns novatos. Eles precisam aprender a lidar com isso. Tudo isso faz parte do mundo de pessoas que são novatas na doutrina, ou pessoas que já são até experientes na doutrina, mas que estão lidando com a mediunidade, sem perceber que espíritos também têm as suas inclinações, boas ou más, e que também se movem no sentido de nos ajudar ou não, ou de nos atrapalhar. Qual é a solução para tudo isso? A reforma moral. É ela que atrai os bons espíritos. Reforma moral do médium, reforma moral de todos nós que recebemos essas informações. Então, aprender a identificar os bons e os maus espíritos é também uma de nossas tarefas. Aprender a nos comunicar com os bons espíritos e deixarmos os conselhos que nos preocupam, que nos atrapalham, para o lado de lá. Deixarmos para outros momentos, Vamos deixar isso para depois, e que o depois jamais chegue. Vamos deixar acontecer, vamos deixar as coisas andarem e nos preocuparmos menos com as informações que chegam e que nos trazem desconforto. Então, aprender a distinguir os bons dos maus espíritos, para que a gente não se torne falso profeta. Que maravilha de final de parágrafo, porque ele fala aqui da relação completa, da relação que nós temos, que o médium tem com o plano espiritual e nós com os médiums.
Então, muitas vezes um médium nos diz alguma coisa e a gente corre para espalhar a informação. Então, muito cuidado, né, para que a gente não contribua com as informações ruins, informações falsas, para que a gente não enalteça a vaidade do médium e para que a gente não se torne também um falso profeta. Então, esse último parágrafo apresenta a condição de alguns falsos profetas, né, da mediunidade em si, apresenta a mediunidade como a via, né, de profecia, e apresenta também a solução para o problema. É um parágrafo de conclusão que fala sobre essa solução. Estarmos atentos ao que chega, passarmos pelo crivo da nossa razão, pelo nosso coração, para que a gente possa combater essas más informações, não nos tornarmos falsos profetas se formos médiuns ostensivos, e se não formos, não contribuímos com a propagação dessas informações. Notemos que aqui o Evangelho segundo o Espiritismo trata melhor dizendo, sobre um tipo de falso profeta. O médium que foi enganado. O médium que se deixou enganar. Claro que durante a história da humanidade, tivemos aqueles que sequer eram médiuns e tentavam iludir. A gente sabe disso. Se diziam falsos profetas e... Bom, a esses a própria vida ensinou, pois eram as primeiras vítimas de sua cupidez, de seus vícios e imperfeições, de sua vaidade, de sua cobiça e assim por diante. Mas aos médiuns verdadeiros ficam aqui as diretrizes seguras. Mediunidade com Jesus, sempre. Informações a serem transmitidas só são transmitidas depois de profunda análise da mensagem e da situação para serem transmitidas. Se não for algo que esteja em perfeita consonância com o Evangelho do Cristo, a gente pode descartar tranquilamente. Se for uma informação que possa deixar a pessoa que vai recebê-la preocupada, a gente não precisa transmitir, por mais que o Espírito insista. É assim que a gente educa a mediunidade, é assim que a gente educa as relações terrenas através do bom senso, através do estudo da doutrina, para que a gente não seja mais novato nessas questões, e através dos bons relacionamentos com as outras pessoas. Então, estudo e reforma íntima. Eis o caminho para o domínio da mediunidade, caminho divino, né? Caminho que Deus deu de presente a toda a humanidade. Então, nós agradecemos aos queridos amigos pela presença, pela companhia nos estudos. Deixamos o nosso fraterno abraço e o convite para a próxima semana, dessa vez já no capítulo 22. Terminamos aqui o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz, né, essa questão importante de a revelação divina sendo trazida aos homens por outros homens. Estejamos atentos. Abraço fraterno. Até logo mais, que Deus nos abençoe a todos.